Boa noite, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da Palavra de Deus. Como é bom, como é maravilhoso podermos fazer o que acabamos de fazer, que é louvar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Romanos. Nós estamos dividindo um culto, nós falamos sobre a carta, e no outro nós estamos falando sobre a Reforma Protestante. É mês de outubro e nós estamos relembrando alguns pilares da fé reformada, pois é importante para nós, mas também é importante o que estamos fazendo com a carta de Romanos, que é expondo ela, que é nos aprofundando cada vez mais, e para nós é um grande privilégio podermos fazer isso, meditarmos na palavra do Senhor, meditarmos no Santo Evangelho, pois é para nós um grande privilégio, pois quando Deus ele nos revela o teu Evangelho, é algo magnífico. E nós estamos olhando o capítulo 7, o versículo 14 e o versículo 15, para que nós possamos então, depois de olharmos esses dois versículos, darmos o próximo passo dentro da carta, pois é segurança para nós fazer o que estamos fazendo. E isso nós temos feito já durante algum tempo. E na noite de hoje, então, para nós relembrarmos um pouco, como nós falamos, nós estamos dividindo os cultos sobre a Reforma Protestante e os pilares da fé reformada, e ministrando a carta aos Romanos. Então hoje nós vamos relembrar os dois versículos da qual nós estamos lendo, e assim nós vamos dar continuidade então, a exposição, e pedir que o Espírito Santo nos conduza e nos dê crescimento dentro da carta e do Evangelho de Deus. Então, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu acho que é a terceira vez que nós estamos já lendo esse texto, mas é importante porque nós nos deparamos com expressões muito importantes, como a lei é espiritual, eu sou carnal. E agora o que nós vamos fazer nessa noite é dar uma olhada sobre a expressão vendido à escravidão do pecado, ou vendido sob o pecado. E é importante para nós olharmos essas expressões, como nós falamos, pois a Bíblia ela é cheia de riquezas, tesouros espirituais e doutrinas eternas. E essas doutrinas, elas nos ajudam a compreender o Evangelho, a compreender a glória de Deus no Evangelho, e nos faz entender coisas preciosas para a nossa vida. Então, nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, e assim darmos então continuidade dentro da carta. O versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui então está os versículos a qual
nós estamos olhando já nesses 3 cultos, e nós vimos então, primeiramente, a lei espiritual, depois nós vimos eu sou carnal, e hoje nós vamos dar continuidade e entender um pouco sobre vendido, a escravidão do pecado. Por que é importante nós olharmos isso? Pois nós temos que ter uma compreensão melhor de quem Paulo está falando. Quem é este homem que aparece aqui? E nós temos que lembrar daquilo que nós falamos há um tempo atrás, sobre as possíveis interpretações. Então, para nós juntarmos provas para que possamos chegar a uma melhor conclusão do que Paulo está nos ensinando. Por isso é importante, amados, não termos pressa. Por isso é importante, amados, termos em mente o que o apóstolo Paulo já falou antes, o que ele falou em outros capítulos, e também o que ele fala depois. Pois, como nós falamos, o capítulo 7 não é uma ilha solitária, mas ela tem um contexto, e isso nós sempre estamos trazendo para que nós possamos entender a mente de Paulo, e assim tentar chegar o mais próximo daquilo do que ele está tentando, que ele está nos ensinando. Pois é importante para nós a compreensão para podermos dar a continuidade à exposição da carta aos Romanos. Então, amados, ao prosseguirmos na exposição dessa parte difícil da carta, como nós falamos, é a parte mais difícil que tem em Romanos, nessa carta, e nós estamos lidando com ela. Então essa parte aqui, ela é de difícil interpretação, muito discutida, e controvérsias também do capítulo 7 desta epístola sempre surgiram. Por isso que nós temos que ser bem humildes, em tratarmos com essa passagem. E também devemos cingir os lombos da nossa mente e fazer um real esforço para entender. Não devemos desistir por ser difícil o assunto. Não. Depois vocês verão lhes acontecer o que é a experiência de quase todos os novatos, tanto no estudo bíblico, quanto aqueles que são novatos também, diante da fé reformada, diante do Evangelho. Quando, por exemplo, os estudantes ouvem uma preleção sobre dado assunto na escola ou na universidade, às vezes sentem, nas primeiras ocasiões que estão diante daquele assunto, não somente que não sabem nada do que está sendo dito, mas que provavelmente nunca vão conseguir entendê-lo. E isso é natural quando nós estamos diante de algo novo. Assim como muitos na nossa geração estão tendo um contato recente com o Evangelho da Graça. Eu sei que muitas das vezes é difícil para as pessoas compreenderem o Evangelho da Graça, o Evangelho que glorifica a Deus, um Evangelho que toda glória é dada a Deus e não dada ao homem. Eu sei que muitas das vezes, quando nós começamos a expor então o Evangelho, as pessoas se sentem como estudantes diante de uma matéria nova, diante de um assunto novo e desconhecido. E quem nunca passou por isso? Porém, a grande diferença é que nós precisamos e necessitamos do Espírito Santo para compreendermos
o Evangelho. Pois, como nós já falamos, o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. E o Espírito Santo, ele foi nos dado justamente para nos revelar Cristo, nos revelar o Evangelho, nos fazer entender e compreender o Santo Evangelho de Deus, esse Evangelho eterno. Então, não devemos ignorar isso. Porém, há só uma coisa que se pode fazer em tal situação, assim como os estudantes. Devemos, amados, continuar ouvindo o Evangelho, o Santo Evangelho. Devemos continuar humildes e entender que essas coisas são maravilhosas, são grandíssimas demais para nós. Assim como o salmista certa vez falou. Por isso, se continuar ouvindo, começará a ver que você está se aprofundando e sendo infiltrado mais do que você havia imaginado. Sim, amados. E um belo dia você acordará e dirá: agora vejo do que se trata. Estou começando a entender. E isso é maravilhoso para nós, quando nós começamos a entender. Alguns, amados, poderão entender o Evangelho imediatamente. Outros levará algum tempo. Algumas doutrinas nós realmente nunca entenderemos, pois só conseguiremos a totalidade dela quando estivermos no novo céu e na nova terra, diante de Deus. Porém, amados, é maravilhoso para nós entendermos aquilo que Ele já nos revelou, entendermos aquilo que Ele já nos deu, e termos então a ajuda do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer para você é que não seja impaciente, amados, consigo mesmos. Quando estiver estudando ou aprendendo as Santas Escrituras, não. Quando uma passagem é difícil das Escrituras, continue, mantenha-se firme, lendo ou ouvindo. E de repente verá que não somente você sabe muito mais do que pensava ou sabia, mas será capaz de acompanhar e de entender o que está sendo estudado ou sendo exposto pelo pregador. Sim, amados, é uma tarefa árdua. Certa vez alguém me perguntou se o estudo é cansativo. Sim, amados, o estudo, ele é cansativo, porém, há uma recompensa. Quando você está ali, diante de uma parte das Escrituras, estudando, buscando o conhecimento, e aos poucos o Espírito Santo ele vai, então, revelando para você as Sagradas Escrituras. Quando outros homens, usados por Deus, nos ensinam o Evangelho, e nós começamos a entendê-lo, isso tudo é gratificante. Porém, devemos então ter o hábito de estudar, como é maravilhoso, ou de ouvir um pregador que esteja compromissado com a palavra. Isso é maravilhoso. Então, devemos sempre estar firmes, sempre continuar, pois de vez em quando é preciso dizer coisas como estas, porque o diabo, amados, está sempre pronto a dizer-nos: isso ou aquilo de nada vale para você. O que o pregador está ensinando, você não vai conseguir acompanhar esta exposição, você não irá conseguir acompanhar este estudo da palavra. Deixe isso com os teólogos. Esse negócio de estudo não é para você. Esse negócio de pregação expositiva não é para você. Não perca seu tempo ouvindo, não perca seu tempo estudando.
Essas são as palavras que Satanás lança em nossa mente. Eu digo a vocês, não lhes dei ouvidos, amados. Diga-lhe, eu pertenço à família cristã, eu pertenço à família de Deus, e tenho a intenção de ouvir e ler isso até entendê-lo. E tenho o Espírito Santo como meu professor, e isso me basta. Faça isso, e não somente derrotará o inimigo, como também logo verá que em algum entendimento. Sim, amados, logo você verá que o entendimento surgirá, e isso é maravilhoso. Como já vimos, o apóstolo começa com uma proposição geral. Ele diz: bem sabemos que a lei é espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual. Pois bem, se a lei é espiritual, onde está o problema? Que é que está de errado? Por que as coisas são como são? E ele responde a essa questão na segunda metade do versículo 14, se vocês se lembram. O problema é que eu sou carnal, mas não somente carnal, também fui vendido sob o pecado. Eis aí a nova frase, a qual vamos nos atentar. Uma declaração sumamente notável, amados. O quanto posso saber, todos os comentadores estão de acordo em que essa é a declaração que constitui a sua maior dificuldade. Sim, e que eles acham mais difícil de explicar. Naturalmente, depois, eles passam, amados, a tentar explicar. Seja qual for a opinião que você tenha sobre esta passagem, verá que não é fácil situá-la num ou noutro ponto da carta. E isso é um grande consolo para nós. Qualquer que seja a sua opinião sobre esta parte do capítulo, há nela declarações singulares que porão você em dificuldade. E aí então surge o perigo, a tendência de torcer só um pouquinho as coisas ou modificá-las para ajustá-las. Temos que evitar isso. No entanto, a dificuldade é de todos, com certeza. Os que adotam a ideia de que temos aí uma descrição do homem regenerado em seu melhor nível, até morrer, tem um particular problema com a frase vendido sobre o pecado. E nós temos que observar, todos concordam que essa é uma expressão muito forte. Significa vendido ou entregue à escravidão. Não há dúvidas acerca do sentido. Vendido a uma condição de escravidão ao pecado. Que eu sou um escravo do pecado. O pecado é o Senhor e eu sou o escravo. Esse é o claro significado das palavras que de fato o apóstolo Paulo empregou. Ele não está dizendo que nós nos vendemos a essa escravidão, não. O que ele afirma é que estamos nessa condição de escravidão. Aqui ele não está interessado em argumentar sobre como chegamos a essa situação, pois ele já tinha explicado esse ponto no capítulo 5, e versículo 12 e 21. E nós, como nós sempre falamos, temos que trazer a memória. Por isso que nós sempre falamos que é necessário, ao estar diante de uma nova exposição, estarmos fartos da palavra, estarmos verdadeiramente inteirados do assunto. Por isso que devemos sempre estar lendo aquilo que já pregamos, para que a próxima expressão
fique cada vez mais claro para nós. Porém, às vezes não fazemos isso, e isso às vezes trava o nosso entendimento. Mas aqui ele apenas faz a afirmação de que somos escravos do pecado, vendidos como escravos no mercado para a condição de subordinados ao governo e senhorio do pecado. Por isso é importante termos em mente toda a carta, da qual nós já expomos aqui. Amados, outra coisa, devemos observar sobre essa declaração, é que ela se aplica ao homem integral, ao homem totalmente, e não apenas a uma parte do homem, que o apóstolo está descrevendo, seja ele quem for, um homem regenerado ou não. Ele não está dizendo a lei é espiritual, porém uma parte de mim é carnal. Não. Ou uma parte de mim é escrava do pecado. Não, não é isso que ele está dizendo. E isso é algo que nós temos que ter em mente, amados. Infelizmente, alguns acham que existe isso. Essa doutrina não é bíblica. O apóstolo Paulo, ele está nos dizendo algo muito importante. Ele está falando do homem integralmente. Ele está falando do homem que é vendido ao pecado. E não alguma parte apenas. Não. O que ele diz é: eu sou o carnal, vendido sobre o pecado. Não há nada aqui que dê a ideia de que ele só está se referindo à parte pecaminosa do seu ser. Não. Ele não está dizendo que apenas algumas partes de você é escravo do pecado. Não. Ele diz: eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Não há nada aqui, amados, que dê a ideia de que ele só está se referindo à parte pecaminosa do seu ser, ou à velha natureza que ainda resta nele. Ele não está fazendo isso. É uma declaração feita acerca do homem e do homem como um todo. Esse é um ponto muito importante e nós não devemos deixar passar desapercebido nessa noite, e que devemos procurar compreender, pois isso nos ajudará profundamente. Você pode ter certeza disso. Qual será então o sentido dessa declaração? Vendido sobre o pecado? Certamente é uma referência retrospectiva à afirmação já feita no capítulo 6, amados. Vejam o versículo 16, por exemplo: não sabeis vós, indaga ele, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Servos significa escravos, vendidos como escravos. Amados, a seguir, no versículo 16, lemos: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, e assim prossegue. O versículo 18 menciona isso novamente, em termos positivos. Olhem, e libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Vocês conseguem perceber? Quando vocês foram tirados da escravidão do pecado, passarão a ser escravo da justiça. Notem também o versículo 20, porque, diz ele, porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres da justiça. A ideia que sugiro é que ele continua usando aqui a mesma figura, a mesma analogia, os mesmos termos. Eu sou carnal, escravo do pecado. Veja como isso é importante e nos faz entender, amados, e nos faz olhar para algo que muitas das vezes deixamos passar desapercebidos. Então, amados, levantemos,
pois, uma questão. Precisamos fazer perguntas como estas enquanto avançamos na exposição da carta aos Romanos, para que possamos construir as nossas provas, de modo que tenhamos condições de chegar a uma conclusão. A quem diz respeito tal declaração? Quem é que pode fazer tal afirmação a respeito de si próprio? Em primeiro lugar, assevero que nenhuma pessoa não regenerada pode fazer, ou que alguma pessoa fez essa declaração a seu respeito. Para mim, só este versículo já basta para pôr fora da questão a ideia de que esta passagem descreva uma pessoa não regenerada. Digo isso pelas seguintes razões. A pessoa não regenerada não entende a natureza da lei, a qual nós já vimos e também já meditamos. Nenhum homem não regenerado sabe que a lei é espiritual. Nós vimos, o apóstolo já nos dissera isso no versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Esse era o seu problema, como também o era de todos os fariseus. Vocês lembram quando nós falamos sobre os fariseus, sobre o jovem rico? Você lembra que o religioso, o judeu, ele observa apenas a letra? Porém, um véu é colocado sobre os seus rostos, um véu é colocado sobre os seus corações. Por isso, amados, nós falamos, ele é sempre o problema do homem não regenerado. Não se dá conta de que ele é carnal. O homem carnal, ele não se dá conta que é vendido sob o pecado. Então aqui está o grande problema do homem não regenerado. Ele não conhece o espírito da lei. Ele não entende que a lei é espiritual. Ele não entende que ele é carnal e vendido sob o pecado. Nele não há ódio pelo pecado. Antes, ele ama o pecado. Então, amados, a dificuldade que há com o homem não regenerado, como o apóstolo Paulo nos diz no versículo 9, é esta: eu vivia sem lei, ou eu estava vivo sem a lei. Pensava ele que podia guardar a lei perfeitamente, porém ele observava somente a letra e não sabia que a lei era espiritual. Longe de se julgar carnal ou escravo do pecado, ele afirma que estava vivo. Ele afirma que excedia a muitos da sua idade e se orgulhava, dizendo que ia indo muito bem a sua religião. Sim, isso, como vimos, é fruto da sua completa incompreensão da lei e da sua ênfase à cobiça. Ele considera a lei como meramente interessada em ações. Pois bem, esse é sempre o problema do homem não regenerado. Ele está errado na ideia que faz da lei, e está errado na ideia de si mesmo. Ele está contente consigo mesmo e pensa que pode justificar-se por suas obras. É normal, é natural ver os homens se comparando entre si. Olhe para o mundo. Um pecador se diz melhor do que o outro. Eles se comparam entre si, e sempre há um padrão em que um homem pecador se sobressai a outro. Porém, isso não quer dizer nada, pois no fundo todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão longe do Pai, todos estão mortos e todos carecem da glória de Deus. Sim,
Todos carecem, amados. Ele está contente consigo mesmo e pensa que pode justificar-se por suas obras. O homem não regenerado. Ele ignora totalmente a natureza pecaminosa que há nele. Ignora totalmente que é carnal e que foi vendido sobre o pecado. Por isso afirmo que este versículo é suficientemente em si e por si para excluir a ideia de que o que temos na passagem em foco é uma descrição de um homem não regenerado. Um homem não regenerado, ele é como um peixe. O peixe, ele não sabe que está molhado. Ele vive na água. Você não vê um peixe pedindo uma toalha. Pelo contrário, ele está bem ali. Ali é o habitat dele. Assim é o homem pecador. Ele está confortável. Ele está no seu habitat, que é o pecado, a sua natureza pecaminosa. Isso, amados, leva então nós à próxima pergunta. Tratar-se-ia então de uma descrição de um homem regenerado? Aqui de novo não hesito em asseverar com igual força que não, e que não pode ser. Talvez agora você possa dizer que eu estou ficando louco. Acabei de afirmar uma coisa e agora estou dizendo outra. Mas afirmo que a descrição não é nem de um homem não regenerado, nem de um homem regenerado. Por que não o regenerado? Porque seria estragar, amados, tudo o que o apóstolo Paulo nos estivera dizendo desde o versículo 20 do capítulo 5. Na verdade, poderíamos ir até o começo do capítulo 5. Porém, o apóstolo Paulo se torna especialmente convincente no versículo 20, aonde diz: veio porém a lei, diz ele. Pois bem, é disso que estamos tratando neste capítulo 7, o lugar e a função da lei. Vindo o mandamento, isto é, vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. A lei veio, a lei entrou. Por que veio? Para que a ofensa abundasse. Significaria então que a nossa situação é desesperadora, pior do que nunca. Não, responde Paulo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse é o seu grande tema e o seu grande argumento. Depois ele prossegue, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amados, outrora, essa era a nossa situação. O pecado reinava sobre nós. Desde o versículo 12 até o versículo 19, Paulo descrevera o que diz respeito a todos nós, a respeito de toda semente de Adão. Mas o argumento de Paulo é no sentido de que não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, porém debaixo da graça. Fizemos uma cuidadosa comparação desses dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça, assinalando a ideia do muito mais, utilizada diversas vezes naquela famosa parte do capítulo 5. Por isso é importante nós sempre termos em mente, amados, o que falamos antes, muito mais abundante, mais abundantemente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aí estão frases do apóstolo Paulo, amados,
E no versículo 17, ele empregou a palavra abundância. Os que recebem a abundância da graça. É nesse elemento superabundante que o apóstolo Paulo está interessado em todo aquele capítulo. Digo, pois, que não se pode aplicar as palavras: eu sou carnal, vendido sobre o pecado, mas debaixo da graça. Amados, o muito mais do evangelho entra onde que interessa, é o homem regenerado. Ele está sobre o reino da graça, não está mais sobre o reino do pecado. Portanto, a declaração que estamos vendo não pode referir-se ao homem regenerado. Vê como é importante, amados, termos em mente e trazermos à memória tudo aquilo que já expomos, tudo aquilo que nós já ouvimos. Eu sei que muitas das vezes quase não dá para lembrar, mas por isso que nós devemos sempre estar relendo aquilo que foi pregado. De fato, amados, há também uma afirmação explícita no versículo 2 do capítulo 6, onde o apóstolo trata desse ponto. Diz alguém: muito bem, à luz do seu ensino, o que está realmente dizendo é que podemos pecar quanto quisermos, porque a graça será mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vocês por certo se lembram da exposição que ele fez dessa verdade e de como ele passou a defini-la e estabelecê-la em detalhes, em termos da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Como então seria possível dizer que tal homem é carnal e que foi vendido sobre o pecado? Houve um tempo em que ele estava nessa situação, entretanto, agora não está mais. Amados, então chegamos à grande exortação do versículo 11 do capítulo 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa situação agora, dos homens regenerados, dos filhos de Deus. Considerai-vos, procure a perceber-se disso, tenha constantemente a percepção disso, amados. Assegure-se disso, apegue-se firmemente a isso, continue a lembrar-se disso. Você está morto para o pecado, está vivo para Deus. Toda a sua situação é completamente diferente da que era antes. Aqui está a condição do homem regenerado. Depois, amados, com base nisso, Paulo passa a fazer a sua exortação registrada no versículo 12, que nos diz: não reine, portanto, o pecado. Diz ele que devemos impedir que o pecado reine e que é preciso que não deixamos que o pecado reine em nosso corpo mortal. Mas se o homem regenerado fosse carnal e vendido sobre o pecado, como se poderia conciliar isso com a exortação feita ao regenerado? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Há depois a declaração do versículo 14 daquele capítulo: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui está a nossa real condição como homens regenerados. O pecado não tem domínio sobre o homem que está debaixo da graça, nunca mais o terá, e não mais debaixo da lei. Na verdade, o capítulo inteiro parece estar repetindo a mesma coisa. Vocês se aperceberam disso? O versículo 17 diz: graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, mas agora não sois mais, porque obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E então, no versículo 18, ele diz: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Reitero essas declarações porque o apóstolo Paulo as repetiu, e fazendo isso, ele preparou o caminho para o que está dizendo aqui no capítulo 7.
Todavia, muitos parecem expor o capítulo 7 como se nunca tivesse lido o capítulo 6 antes. Eles ignoram completamente. Vejamos novamente o versículo 20. Porque quando erais escravos do pecado, estavas livres da justiça. Acaso vocês podem continuar dizendo isso de quem é regenerado? Podem continuar dizendo que ele é escravo do pecado, vendido sobre o pecado, e depois finalmente, o versículo 22, mas agora, libertos do pecado, e por fim, a vida eterna. Amados, aqui está a nossa realidade. Certamente não se pode conciliar essas duas declarações com a ideia de que a expressão sou carnal, vendido sobre o pecado, é um descrito de um homem regenerado, em qualquer estágio do seu desenvolvimento. Não. Parece-me que dizer isso é negar tudo que o apóstolo Paulo tinha se disposto a estabelecer nos capítulos 5 e 6. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo já tinha dito a mesma coisa neste capítulo 7. Vejam a magnífica declaração que consta no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro marido, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Por quê? A fim de que demos frutos para Deus. Enquanto estávamos casados com a lei, não poderíamos dar frutos para Deus. Não é possível tal feito. Graças a Deus, não estamos mais casados com a lei. Estamos casados com Cristo Jesus, para podermos gerar ou dar frutos para Ele. Não mais estamos debaixo do pecado, porém estamos debaixo da graça, da poderosa graça, da maravilhosa graça. E é por isso que podemos e devemos dar frutos. Vemos também as mesmas coisas no versículo 6. No versículo 5, ele se expressa negativamente dizendo: quando estávamos na carne, longe de produzir frutos para Deus, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A tentativa de servir na velhice da letra só produz frutos para a morte e nada mais. E nós vimos isso também e meditamos sobre essa verdade. A tentativa de servir na velhice da letra só produz frutos para a morte, amados. Não pode produzir outra coisa. No entanto, agora a nossa situação não é essa. Estamos em novidade de espírito, em nosso serviço, e vamos dar frutos para Deus. Não vejo como conciliar a ideia de que o versículo 14 é uma descrição de um homem regenerado. Não. Com os versículos 4 e 6 desse mesmo capítulo 7. Depois, quando vou ao capítulo 8, fico em dificuldade ainda maior. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz o versículo 1. E os versículos 2 e 4 declaram: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está a nossa condição, amados. Mais adiante, veremos que aqueles que sustentam que na passagem que estamos expondo, temos uma descrição de um homem regenerado, tem que acrescentar uma nota de rodapé, na qual dizem: naturalmente, essa não é toda a verdade a respeito do homem regenerado. O que é dito no capítulo 8 também é verdade a respeito do homem regenerado.
A minha réplica a isso, amados, é que essas duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou estou na condição de vendido sobre o pecado, ou não estou. Cada um de nós está numa das duas situações: ou vendido sobre o pecado, ou vendido sobre Cristo. Ou eu sou escravo do pecado para a morte, ou sou escravo da justiça, da graça e de Deus e da justiça, como o apóstolo Paulo disse muitas vezes no capítulo 6. Em todo caso, amados, ele está falando acerca de um homem completo, não meramente de uma parte de um homem. Como nós falamos, ele está falando de um homem integral. E isso tem que ficar claro para nós. A palavra é eu, não uma parte de mim. E isso faz toda a diferença quando estamos diante do texto. Por isso que ele diz o que ele diz. Ele não está dizendo que essa é uma verdade parcial ao meu respeito, mas sim, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Não são partes dele, mas ele por completo, assim como nós éramos. Amados, para encerrar nessa noite, deixa apenas falar algo que deve ressaltar o que estamos falando e que deve ficar guardado em seu coração. Não existe regeneração parcial. Nunca houve isso. Ou você nasceu de novo, ou você nunca nasceu. Ou a graça te resgatou, ou você ainda está perdido. Ou você é um filho de Deus, ou você nunca foi. Não existe regeneração parcial. Ou você é vendido sobre Cristo, comprado por Ele na cruz, ou você é vendido sobre o pecado, sobre a escravidão do pecado. Essa é uma verdade que precisamos ressaltar para finalizar o que estamos dizendo nessa noite. E aqui nessa noite existem esses dois tipos de pessoas: os que estão vendidos sobre o pecado e os que são vendidos sobre Cristo. Não há um terceiro ponto. Só é esses dois. Só é esses dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Aos que me assistem também. Ou você é nascido de novo, ou você nunca nasceu. Ou a graça te alcançou, ou você ainda está perdido. A pergunta que devemos fazer, amados, antes de prosseguirmos é essa: você nasceu de novo? Você provou o poder maravilhoso do Evangelho? Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Veja que Paulo diz, e o que ele está nos relatando aqui é sobre isso. Ele está dizendo: eu, não uma parte de mim. Ou você é totalmente salvo por Cristo, ou você nunca foi. Não existe partes de você que não pertençam a Ele. Não existe partes que não passou por uma regeneração. É comum vermos na nossa geração, quando o homem carnal se convence que é um cristão, dizendo: eu sou crente, mas a minha boca não. Eu sou crente, mas a minha mente não. Eu sou crente, mas os meus olhos não. Eu sou crente, mas o meu coração também não. Eu sou crente, mas os meus desejos não. Eu sou um cristão, mas as minhas emoções não. Amados, o que eu estou falando é de um poder regenerativo. Se o poder de Deus te regenerou, se o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos está sobre você, se Ele vier sobre você, Ele vai te regenerar. Ele vai regenerar você e fazer você um filho de Deus. Sim, amados, creiam nisso. Só há duas posições: ou você é um regenerado, ou você não foi regenerado. Ou você nasceu de novo e provou a graça salvadora, ou você nunca conheceu. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E nessas palavras eu quero então terminar dizendo que não existe regeneração parcial. E as palavras de Cristo é necessário nascer de novo. É necessário, você que me assiste, você que me ouve, que o Evangelho te regenere, que te faça uma nova criatura
para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que nós possamos então nos alegrar com essa palavra. Pai, sabemos, ó Deus, nessa noite que não existe uma regeneração parcial. Ou o homem nasce, ou ele não nasce. Ou ele é seu filho, ou ele não é seu filho, Pai. E isso é tudo que precisamos entender nessa noite. Amém, Jesus. Amém, Jesus.